Muito bem. Vamos então começar e pela pergunta, se calhar aquela que é mais óbvia neste momento, é o que linhas gerais é que apresentam nesta lista que se candidata aqui aos professores e investigadores ao Conselho Geral? Eu penso que uma questão que caracteriza esta lista é a questão da centralidade na investigação. Nós assumimos claramente que uma universidade tem como razão de existência o facto de ter estudantes. E, portanto, a razão de existência da Universidade do Minho é trabalhar para os seus estudantes. Nós não seríamos uma universidade, seríamos um grande centro de investigação. Mas vemos a investigação científica e tecnológica como uma ferramenta fundamental para captar mais estudantes e melhores estudantes. Cada vez mais os estudantes escolhem a sua universidade, quando o podem fazer, de acordo com a qualidade de investigação que nela é feita. Não apenas no segundo e terceiro ciclos, mas de uma forma global. Ora, a Universidade do Minho tem que crescer para se afirmar na rede pública de ensino superior nacional e, no nosso entender, deverá fazer precisamente através dessa investigação de alta qualidade, que obviamente, para além de ser importante na captação de estudantes, também é muito importante no enriquecimento da região e na cultura e na investigação artística da região. Nesse campo, a Universidade do Minho tem tido um papel muito importante. Não sei se sabem que, por exemplo, no ano de 2012, foi a Universidade Portuguesa que mais patentes registou. Mais de 60 patentes nacionais, mais de 30 patentes internacionais. Portanto, como vê, a investigação e a centralidade da investigação tem todas estas vertentes. Captar mais e melhores estudantes, afirmar a universidade como um centro de geração de conhecimento a nível internacional e contribuir para a riqueza da região e do país e para a diversidade cultural e a riqueza cultural da região e do país. Deixe-me só dizer outra coisa muito importante, que é a Universidade do Minho atravessou um período muito complicado, em que cada vez há menos recursos públicos. O orçamento da Universidade do Minho diminuiu nos últimos 4 anos 14 milhões de euros, excluindo os cortes nos ordenados, senão ainda teria sido mais. Mas apesar deste decréscimo, a Universidade do Minho continua a prestar grande serviço. Aumentou o número de estudantes em mais de 2.000 estudantes, 2.300, penso eu, e, portanto, este esforço, que basicamente é o esforço da academia, dos seus professores, dos seus investigadores, dos seus funcionários, foi um esforço fundamental para a sustentabilidade da universidade. Isto é, numa envolvente de crise e de recessão, a forma de manter o emprego nesta universidade e de manter o seu estatuto em Portugal e reforçá-lo é através do crescimento do número de estudantes e do crescimento da sua investigação científica. Finalmente, porque eu acho que isto diferencia a nossa candidatura, nós pensamos que esta investigação terá muito que ser reforçada através de verbas internacionais e damos uma enorme importância aos novos programas europeus de financiamento da investigação e do ensino superior, nomeadamente o programa Horizonte 2020 e o programa Education 2020 e também os programas RS3. Consideramos que o Conselho Geral deve estar preparado para posicionar bem a Universidade nestes concursos e deve também selecionar um reitor e uma equipe reitoral que o façam. Isto será determinante porque nesta fase em que se vão discutir os roadmaps destes programas, isto é, como é que eles vão ser implementados nos vários territórios da União Europeia, é muito importante ter capacidade de influenciar, nomeadamente em Bruxelas, e buscar aí para a Universidade do Minho financiamento importante para continuar a sustentar e a ter, digamos, verbas para a diversidade de projetos de uma universidade completa que nós queremos para a Universidade do Minho. Muito bem. O Conselho Geral é um órgão relativamente recente neste panorama das instituições de ensino superior. Que balanço é que acha que consegue fazer neste momento, apontando aqui algumas fragilidades e algumas potencialidades que o mesmo órgão tem nestes últimos 4 anos? Eu penso que a resposta que dei anteriormente também responde um pouco a esta sua questão, porque realmente o Conselho Geral teve em funções praticamente 4 anos. Foi o primeiro Conselho Geral que existiu nesta universidade, porque houve alterações do REGIES, e basicamente os resultados que eu acabei de expor, a questão da sustentabilidade da universidade durante os 4 anos, o facto da universidade se manter a funcionar, ter crescido e ter aumentado não só o número de estudantes, mas também a qualidade e a quantidade dos artigos científicos que produz. Por exemplo, o ano passado produziu mais de 1.200 artigos científicos indexados no ISI e mais de 1.400 indexados na base Scopus, o que é muito importante. Isso foi feito porque houve uma boa governação da universidade. Eu penso que o Conselho Geral aí fez um bom trabalho, conjuntamente e em trabalho com a equipe reitoral, e, portanto, conseguiu garantir a sustentabilidade da universidade num período difícil e posicioná-la bem
para dar um salto agora nesta base de novo financiamento europeu. Além disso, o Conselho Geral contribuiu muito para a transparência da gestão da universidade, em termos de tudo o que é, digamos, os fluxos financeiros dentro da universidade, a transparência dos processos na universidade. Teve uma boa colaboração com o reitor nesse sentido, e fez duas coisas que eu penso que foram boas em termos de comunicar com a academia. Concordo que há outros aspectos em que podia ter feito melhor na comunicação com a academia, mas deixe-me salientar dois aspectos positivos. A questão do debate que foi promovido em relação ao regime jurídico da universidade foi bastante participado, foi muito alargado, e também a questão, digamos, da escutação na academia sobre o planeamento estratégico, nomeadamente escutando unidades orgânicas, os grupos de trabalho que foram criados, mais de 40 grupos de trabalho na academia, e eu penso que foram duas situações em que o Conselho Geral também esteve muito bem. Um outro aspecto positivo, antes de ir talvez ao problema da comunicação, foi o aporte que trouxeram os membros externos do Conselho. Portanto, havia 6 membros cooptados e que trabalharam bem com os membros internos do Conselho. Era aí que eu ia fazer a foi muito positivo. Mas deixe-me não deixar de responder completamente, e para terminar, eu penso que, para além destas duas iniciativas, o Conselho devia ter sido mais ativo na forma como comunica com a academia. Realmente, as atas que saíram das reuniões do Conselho eram muito sucintas, provavelmente não transmitiu o trabalho que foi feito no Conselho, e o site não é um site, enfim, que convida as pessoas a estarem a consultar. Portanto, acho que deve ser feito esse trabalho. Poderá haver sugestões de melhoria, por exemplo, promover reuniões mais rotineiras com as unidades orgânicas em cada reunião do Conselho, 1 ou 2 unidades, por exemplo, para discutir a implementação do plano estratégico e não aspectos executivos, que esses são da responsabilidade do reitor, mas, por exemplo, ter essas reuniões periódicas e, por que não, lançar na academia mais 2, 3 temas estruturantes de debate, conforme foi o caso do regime jurídico e o caso do plano estratégico, por exemplo, à volta da revisão estatutária na universidade, que é um aspecto relevante e que se calhar deveria ser discutido, ou, por exemplo, a importância de órgãos como o Senado, que é um órgão historicamente muito importante na Universidade do Minho, que agora se discute muito se estará no seu formato adequado, ou, por exemplo, porque não um debate sobre os grandes projetos transversais da universidade, os grandes projetos educativos, os grandes projetos científicos da universidade, por exemplo, um projeto científico que possa integrar a participação de todas as unidades, como o envelhecimento, por exemplo, que tem questões mais da área médica, mas também da área económica, da área social, para tentar promover esta ligação em projetos, enfim, multidisciplinares e interdisciplinares. Deixa-me recuar então que a questão dos membros externos, de certa forma, e isto faz parte da própria missão da Universidade, que é a proximidade com a sociedade. Os membros externos acabariam e teriam também essa função de ser aqui também uma espécie de mediadores e fazer aqui esta ponte entre a sociedade e a própria comunidade académica e a universidade. Acha que esse papel foi bem desenhado, foi bem estruturado também, ou acha que poderia ter sido, há aqui algo ainda a fazer no sentido de melhorar esta ligação entre a sociedade e a comunidade? Do seu ponto de vista conceptual, eu sempre achei interessante o facto de ter personalidades convidadas que vinham de fora e que tinham um olhar do exterior para dentro da universidade, um olhar mais crítico. Devo dizer-lhe que durante o trajeto destes 4 anos, essa minha convicção aprofundou-se e realmente eu considero que os elementos que foram cooptados foram muito úteis para a universidade. Foram 6 membros de perfis distintos, tínhamos gente mais da área económica, gente da área do empreendedorismo, mas também da área das artes, da área mais jurídica, da área científica. Portanto, houve um conjunto de 6 personalidades realmente de perfis bastante diferenciados. O processo de cooptação é um processo complexo em que as várias listas que depois são eleitas acabam por propor alguns nomes e há algumas rondas de negociação e de votação. Houve um resultado que acabou por não ser o melhor em termos de género, acabou por haver só membros externos homens, o sexo masculino, que é um aspecto que... da mulher ainda por cima é um tema que... Certo, e faz todo o sentido que haja uma representação da sociedade dentro do Conselho, não só no aspecto profissional e de perfis, mas também em questões de género e outras, não é? Isso certamente será um ponto de preocupação. Foi um aspecto curioso que eu tenho referido e que os membros do Conselho disseram no final destes 4 anos. Disseram com muito interesse e piada que talvez fosse o momento realmente de saírem, porque já não se sentiam membros externos
De tal forma que tinham ficado entrosados com a universidade que já se viam eles próprios como membros internos. Mas eu acho que foi um exercício muito interessante e eu achei uma participação muito interessante. Ainda assim, as outras duas listas apontam aqui, apesar do professor afirmar que há perfis aqui distintos, as outras listas apontam como havendo aqui nestas 6 personalidades externas perfis muito idênticos e que era necessário abrir um pouco o leque, não só a questão do género também, mas também em relação às questões culturais, da própria ligação que esse membro externo podia ter com os agentes culturais, também a própria idade, poderia haver pessoas mais jovens nesse conjunto de 6 pessoas, já que são elementos representativos no universo de 23 de pessoas que compõem o Conselho Geral. Ainda assim, considera a sua Nós podemos opinião... ter uma ideia idealizada sobre o que seria, digamos, a mistura perfeita, não é? Mas tínhamos perfis muito diferenciados, quer dizer, desde o programador cultural de Serralves a um grande cientista, neurocientista que é do Minho, mas está a trabalhar nos Estados Unidos da América, um grande empreendedor desta região do Minho, 2 antigos ministros, um na área mais económica, outro na área da justiça. Portanto, eu não, quer dizer, além do presidente, que é também uma pessoa de muita importância nesta região do Minho. Agora, portanto, tínhamos artes, tínhamos ciências, tínhamos política, tínhamos finança, poderíamos ter mais alguma diversidade, mas, quer dizer, vamos empenhar-nos em que o próximo grupo de membros externos seja o mais diverso possível, mas eu considero que conseguimos um bom naipe desta vez. Exatamente. Uma das decisões e uma das competências que tem o Conselho Geral, esta questão do regime fundacional, a passagem da Universidade da Fundação Pública de Direito Privado. Esta situação vive um impasse há cerca de 2 anos. Já todos sabemos agora que, apesar do novo regime não estar publicado, que vão existir alterações. O próprio nome já não vai ser a Universidade de Minho, já não vai ser uma fundação, o próprio nome vai mesmo também ser diferente. Acha que neste momento faz sentido voltar a debater este tema e voltar também, de certa forma, a ouvir a Academia e a referendar, agora com moldes únicos, um pouco por todas as unidades orgânicas, esta questão do regime fundacional? Em relação ao regime fundacional, talvez eu começasse por tentar referir 2 aspectos que eu considero que são 2 mitos em relação ao regime fundacional. Provavelmente já estarão esclarecidos, mas não quero demais voltar a falar neles. O primeiro mito é que poderia haver alguma espécie de privatização associada ao regime fundacional, o que não é verdade. O regime fundacional nunca retiraria da esfera pública a Universidade do Minho e, portanto, o Estado do Minho continua a ser e continuaria a ser, se fosse esse regime fundacional, uma instituição pública com a obrigação de prestar serviço público. Eu considero que isso é muito importante e nunca é demais ser repetido. É por isso que eu comecei por dizer que somos universidade porque temos como primeiríssima obrigação ter estudantes e educar e formar estudantes e outros públicos ao mais alto nível. Ok? Portanto, este é o primeiro equívoco. O segundo equívoco é que essa mudança de regime pudesse significar distanciamento em relação ao financiamento público ou um menor acesso a financiamento público, que também não seria um facto. Para além de um eventual contrato que seria assinado nesse regime, o financiamento público é igual por cada estudante, independentemente do regime, se fosse o fundacional ou não. Bom, estes 2 equívocos resolvidos, eu penso que o que a lista C vai certamente estar interessada é em adquirir mais autonomia para a Universidade do Minho, mais autonomia institucional, não é? Porquê? Porque basicamente o que nós queremos é mais capacidade de tomar as nossas próprias decisões e mais capacidade de fazer programas plurianuais e podemos ter um planeamento. E isso é muito difícil ou praticamente impossível nas atuais circunstâncias, em que a Universidade do Minho, como a maior parte das outras instituições públicas, está muito amarrada a questões orçamentais e tem muito pouca margem de manobra em termos do que é a sua gestão, nomeadamente sob o ponto de vista plurianual. Portanto, a lista C identifica-se com a ideia de mais autonomia institucional para a Universidade do Minho. Agora, há um outro aspecto muito importante, que é a questão do regime fundacional nunca tinha sido encerrada. O que aconteceu foi uma votação, na altura, favorável a mandatar o reitor para, junto da tutela, negociar um contrato para uma eventual passagem ao regime fundacional. Mas o reitor teria sempre que voltar ao Conselho Geral para discutir o resultado dessa negociação. E, portanto, é isso que vai acontecer. Nós, como disse muito bem, não sabemos ainda qual vai ser o formato que a tutela vai encontrar para dotar as universidades de mais autonomia.
E a lista C pretende mais autonomia para a universidade, o que não quer dizer que achasse que o regime fundacional ou esta designação seja a mais feliz, o que quer dizer é que vai lutar por essa autonomia, mas sempre no contexto do próximo Conselho e sempre com a ideia de que o processo vai ter, obviamente, que ser rediscutido, nomeadamente quando souber qual é o formato que a tutela vai encontrar. Agora, a lista C tem uma visão muito positiva do que é a Universidade do Minho, do estatuto que ela já atingiu no contexto da rede nacional. Como lhe disse, estamos otimistas em relação às nossas possibilidades de, junto dos programas europeus, conseguir verbas importantes para a nossa sustentabilidade, o que não quer dizer que a Universidade do Minho não deva lutar junto da tutela por um financiamento público mais substancial. Até porque a Universidade do Minho tem sido prejudicada, relativamente a outras universidades, neste momento, o orçamento do Estado. Eu referi há pouco que o orçamento do Estado é indexado ao número de estudantes que existem nas universidades, mas o facto é que ele não é igual, não tem sido igual para todas as universidades. Porque, por razões históricas, há universidades que têm orçamentos mais elevados que outras. Felizmente, este ano já houve um ajustamento na fórmula de atribuição do orçamento às universidades, embora com um teto. E, portanto, a Universidade do Minho não foi tão prejudicada como outras universidades, mas mesmo assim tem que continuar a lutar junto da tutela para que se reconheça o valor do trabalho que aqui é feito e que tenhamos um financiamento público adequado. Exatamente. Em relação ao regime fundacional, é certamente um dos grandes objetivos e uma das missões do Conselho Geral discutir este assunto. Outro também é a questão da eleição do reitor. Temos aí, não diria à porta, mas temos aí ainda durante este ano a eleição para o reitor. Ainda não sabemos se António Cunha irá querer voltar a assumir o cargo. Há candidatos que dizem que pode ter ou não condições para o fazer em outubro. Ainda assim, como é que antecipa este hipotético cenário de eleições em outubro? Há aqui um aspecto muito importante, que é, realmente o Conselho Geral tem como uma das suas atribuições a eleição do reitor. Mas o Conselho Geral é muito mais do que um órgão que elege o reitor. É o principal órgão de definição da política estratégica da universidade e deve acompanhar o reitor durante o seu trajeto como o principal responsável executivo pela universidade. E eu penso que isso, como lhe disse há pouco, funcionou bem no anterior Conselho. Portanto, vai haver uma nova eleição para o Conselho. O Conselho terá representantes dos três corpos, dos estudantes, dos trabalhadores não docentes e não investigadores e dos docentes e investigadores. Vão ser cooptados os membros externos e então será feita o processo eleitoral em que haverá candidaturas colocadas em cima da mesa e o Conselho vai ter que se pronunciar. Portanto, a resposta é que esta lista e este movimento, Mais Universidade, Mais Futuro, vai fazer a sua escolha em função dos candidatos que se apresentarem e dos programas que eles apresentarem e como é que esses programas se adaptam ao nosso ideário. Mas também lhe posso dizer, eu também li nos jornais que o professor António Cunha colocava a possibilidade de se recandidatar. Se assim o fizer, será analisada a candidatura do professor António Cunha, sobre a qual não posso pronunciar porque não a apresentou ainda, mas posso lhe dizer qual é o perfil de reitor que nós defendemos. Defendemos um perfil de reitor que seja capaz de servir como um agente na universidade de gestão de grande transparência e que seja capaz de garantir a sustentabilidade da nossa universidade num período de tempo muito difícil que se aproxima. Um reitor que seja capaz de relacionar bem com a envolvente interna na universidade e que aumente a transparência, mas também um reitor que seja capaz de compreender o que são os programas de financiamento europeu, que seja capaz de estar presente em Bruxelas e de influenciar o que se passa em Bruxelas e noutros cenários internacionais e de servir como um veículo de divulgação da universidade no estrangeiro, de internacionalização e de captação de financiamento. Um reitor que seja capaz, por exemplo, junto dos órgãos nacionais, nomeadamente no CRUP, ter uma atitude ativa, assumir responsabilidades a esse nível e ter uma boa relação com a tutela. E António Cunha cumpre com essas premissas? Eu penso que o trajeto do professor António Cunha toca a maior parte dessas premissas, a obra dele é conhecida, será certamente um excelente candidato. Vamos ver o que é que se vai acontecer em termos de outras candidaturas, mas será sempre um perfil deste tipo que nós defendemos. Exatamente. Dia 13 temos então eleições. Qual é que era um bom resultado para a lista C? O bom resultado é que os docentes e investigadores vão votar. Um aspecto muitíssimo positivo da eleição anterior foi uma percentagem elevadíssima de professores e investigadores que foram exercer o seu direito e o seu dever de votar
É isso que nós esperamos que aconteça no dia 13 de março. E a nível de representatividade dentro dos conselhos? Não, evidentemente que isso é a escolha dos professores e investigadores, portanto não vou fazer vaticínios sobre qual é que vai ser a distribuição dos votos. O que eu vou dizer é que espero sinceramente que vão votar, porque o ato eleitoral é muito importante. O Conselho Geral é um órgão com atribuições muito importantes, que não se limita a eleger o reitor, mas que deve acompanhar a atividade do reitor, que deve ter membros bem preparados para estarem no Conselho Geral, conhecem bem os dossiês nacionais e internacionais. Eu acredito que a lista C tem uma proposta concreta, conforme referi nos debates que ocorreram nos últimos dias na Academia, não é um caminho fácil. A lista C não propõe um caminho de facilitismos, mas propõe um caminho com um projeto e propõe um caminho que nós acreditamos que é possível. A Universidade do Minho atravessou um período difícil muito bem, cresceu numa altura de recessão. É por isso que nós defendemos o plano estratégico que, entretanto, foi aprovado no Conselho por larga maioria. Este plano estratégico prevê um crescimento de cerca de 30% dos alunos até 2020 e nós consideramos que, num ambiente de recessão e de crescente dificuldade de ter financiamento público por número de alunos, é possível gerir uma casa quando há crescimento, mas é muito complicado se houver retração. Repare, o mais importante numa instituição como esta casa são as pessoas. São os seus professores, os seus investigadores, os seus funcionários. Há um enorme investimento da Universidade do Minho na formação dos seus licenciados, dos seus mestres, dos seus doutores. É isso que nós não podemos perder. Portanto, não podemos perder corpo docente, não podemos perder investigadores, não podemos perder funcionários. E não perdemos. Neste período que eu lhe referi, apesar do Orçamento Geral do Estado ter decrescido cerca de 14 milhões de euros, nós aumentámos o número de docentes, aumentámos o número de ETIs docentes. Portanto, isso só foi possível porque crescemos no número de estudantes, porque temos uma proposta positiva e acreditamos que podemos e devemos crescer como forma de sustentabilidade. Obviamente, crescer não é a qualquer preço, é crescer com qualidade e é por isso que referimos que tem que ser alicerçado em investigação científica de alto nível internacional. Este crescimento, eu bem sei que poderá ser muito feito à custa e deve de estudantes nacionais. As metas europeias apontam para 40% da população entre os 30 e 34 anos no ensino superior, em 2020. E o Minho é das áreas em Portugal, apesar de tudo, com mais natalidade e com uma melhor rácio de natalidade. E, portanto, há uma possibilidade regional de o fazer. Além disso, não podemos esquecer que, se não tivermos ambições de crescimento, outras universidades nesta região geográfica poderão tê-la e afirmá-la. E, portanto, no Minho, na minha opinião, não deve deixar junto da tutela de afirmar a sua disponibilidade para crescer, para ter um plano estratégico que permita cumprir sim, os desígnios dos programas europeus, nomeadamente de Education 2020, porque senão alguém ocupará este espaço. E é, portanto, eu penso que isto é uma questão que diferencia a nossa lista em relação às restantes listas, e a nossa proposta, e o nosso projeto, enfim, a nossa ideia, a nossa visão, que é que devemos crescer com qualidade. Exatamente, já o faz de certa forma, mas como nota final, o principal apelo que faz, já o disse que é votem, já também explicou de certa forma aqui algumas diferenças em relação às outras listas, mas como nota final, em menos de um minuto, pedir então este apelo ao voto aos seus colegas docentes. O apelo é dizer aos colegas que esta proposta é de um conjunto de investigadores e de professores da Universidade do Minho que vêm de todas as unidades orgânicas. Representamos a diversidade funcional que existe na Universidade, não temos qualquer espécie de vinculação a nenhuma ideia política, a única ideia em que nós acreditamos é que a Universidade do Minho tem capacidade para se afirmar, deve crescer e deve aumentar na sua qualidade científica, sempre numa perspectiva de afirmação na rede nacional e de perspectiva de internacionalização.